Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a área da orfandade, rejeição, medo, insegurança e entre outras. Meu nome é Eliseu. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Vocês creem naquilo que Deus pode fazer hoje aqui nessa noite? Amém? Vocês creem mesmo? Glória a Deus. Se puder deixar a luz do jeito que está, eu acho que é melhor. Vocês vão ler, verdade. Nós estamos na segunda decisão, que é confiar. A primeira decisão foi admitir, né? Nós admitimos muitas coisas, somos curados de muitas coisas, e essa segunda decisão agora é confiar. Começamos a semana retrasada com o Lauro aqui falando algo muito lindo, algo muito importante aos nossos corações sobre confiar, e hoje nós vamos continuar com isso. Eu queria que você repetisse essa frase comigo: eu preciso confiar. Agora confiando, eu preciso confiar. Amém? Em nome de Jesus, você entende isso? Eu preciso confiar. O que seria confiar? O que é confiar? Às vezes nós ouvimos tanto essa palavra, confiar, eu preciso confiar. Nós cantamos aqui, eu confio em Ti, Jesus. Mas confiar quer dizer entregar, confiar quer dizer acreditar, é você acreditar, você entregar tudo para essa pessoa. Quando eu entrego algo de mais valioso para uma pessoa, eu estou confiando nessa pessoa. Não é? Você não entrega alguma coisa valiosa para uma pessoa que você não confia. Você não entrega a chave da sua casa para alguém que você não confia. Você não entrega a chave do seu carro para alguém que você não confia. Então, confiar é o mesmo que entregar, é o mesmo que se submeter, sabe? Eu confio nisso, então eu entrego isso. Então, nós entendemos um pouco da palavra confiar. E confiar também está relacionado muito a algo de lugar seguro. Sabe, quando eu estou num lugar seguro, nesse lugar eu posso confiar. Nesse lugar eu estou tranquilo, eu estou seguro aqui. Nada vai me fazer mal, porque eu estou em um lugar tranquilo, onde eu posso depositar toda a minha confiança, porque eu sei que nada de mal vai me acontecer. Amém? Vocês estão entendendo? E na palavra, no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, Ele protege os que nele confiam. Então, que nós entendemos que o lugar seguro onde nós devemos estar é em Jesus. É no Senhor Jesus. Ele é o único lugar onde nós podemos depositar todas as nossas confianças, porque Ele protege. Amém? Então, o que nós pensamos sobre isso? Às vezes nós depositamos as nossas confianças em tantas outras coisas. Sabe, às vezes nós nós acreditamos em tantas outras coisas, em tantos meios, em tantos métodos, em tantas decisões, mas nós esquecemos que o Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, amém? Nele nós podemos confiar, nele nós podemos entregar tudo aquilo que nós precisamos entregar, amém? E o primeiro tema, o tema de hoje, na verdade, é renove sua confiança. Renove sua confiança. Hoje nós vivemos em um tempo tão difícil de confiar. Na verdade, hoje nós vivemos em um tempo tão difícil de acreditar em algo. A mídia hoje e as redes sociais nos têm apresentado coisas que nos faz deixar de acreditar em algumas coisas. Não é? Talvez você entrou aqui nessa noite, ou você começou esses 30 semanas com dificuldade de acreditar em você mesmo. Talvez com as circunstâncias que estão à sua volta, você deixou de acreditar que você pode ser uma nova pessoa. Você deixou de acreditar que você pode mudar. Muito obrigado, Laura. Você deixou de acreditar que você pode chegar a algum lugar onde Deus disse que você chegaria. Sabe, às vezes nós olhamos nas redes sociais, na televisão, tantas guerras, tantas pessoas matando o outro, né? Tantas pessoas enganando a outra pessoa, tantas famílias destruídas, e você deixou de confiar. Sabe, você não tem mais segurança, você não tem mais esperança nisso. Talvez você possa estar pensando neste momento: olha, não tem esperança para minha casa, não tem esperança para minha família, não tem esperança para o meu projeto, não tem esperança para aquilo que eu sonhei um dia, não tem esperança para o meu trabalho, não tem esperança para o meu ministério. Por quê? Porque tudo que
o mundo ao seu redor diz é que realmente não tem esperança. Nós vemos a questão da família, muitas pessoas hoje falam que família é uma instituição falida, sabe, nós vemos hoje pessoas falando, não acredite na tal pessoa, não acredite, você não pode confiar mais em ninguém, você não pode mais acreditar em alguém, você vai confiar nessa pessoa, essa pessoa vai te trair, às vezes por muito que você foi traído, você deixou de confiar, mas o Senhor Jesus, Ele quer levar você a confiar nele, amém? A confiar naquilo que Ele tem para a sua vida, a confiar no propósito dEle na sua vida. A palavra de Deus diz, aqui no livro diz que uma vida sem esperança, ela é vivida com foco nas realidades. E eu pergunto para você hoje, qual é a sua realidade? Qual a realidade que você viveu até hoje? Qual a realidade que você foi vivendo cada dia? Qual a realidade que você cresceu? Qual a realidade que colocaram na tua cabeça? Qual a realidade, às vezes, que você acreditou? Sabe, talvez nós estamos seguindo de decepções. Eu vivi uma decepção hoje, de repente amanhã eu vivo outra, depois eu vivo outra, e com isso nós deixamos de confiar. Ou às vezes uma mentira. Eu menti hoje, amanhã você precisa criar uma outra mentira para substituir essa mentira. Aí depois você tem que criar outra mentira para substituir essa que você criou hoje. E com isso você vai deixando de confiar, você vai acreditando naquela mentira que talvez o inimigo colocou em você, dizendo que você não pode viver uma nova família, dizendo que você não consegue chegar aonde Deus colocou para você viver, dizendo que o seu ministério não tem futuro, dizendo que a tua casa já está destruída, e às vezes você acredita nisso, e tanto você acreditar nisso, sabe, isso se tornou uma verdade para você. Mas em nome de Jesus, nós servimos a um Deus de restituição, amém? Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, o diabo é um mentiroso e a palavra de Deus é a verdade. Então nós acreditamos na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Então o que Deus diz a seu respeito, isso é verdade. Eu costumo dizer que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, amém? E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite que você pode sim, você pode alcançar, você pode chegar a lugares incríveis, a viver o sobrenatural de Deus, a sua família pode sim ser restituída, os seus sonhos podem sim ser restituídos, porque a realidade não é aquilo que acontece lá fora, mas a realidade é aquilo que Deus colocou dentro de você, amém, em nome de Jesus? Então nós entendemos o que quando nós acreditamos numa realidade fora da palavra de Deus, quando nós acreditamos em uma realidade fora daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, nós pensamos muitas vezes em parar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem já sentiu vontade de parar um dia, eu tenho certeza que a maioria daqui ia levantar suas mãos. Não é verdade? Porque tudo que está à nossa volta, eles nos levam a fazer isso. Eliseu, eu não aguento mais. Sabe, Eliseu, eu já deixei de lutar, eu já deixei de confiar, eu não aguento mais, eu já não tenho mais esperança para a minha vida. Eliseu, você não sabe como que eu entrei aqui. Eliseu, você não sabe como que é a minha família. Eliseu, você não sabe o que acontece dentro da minha casa. Eliseu, você não sabe o que acontece no meu emprego, então eu já larguei mão, eu não acredito mais na minha vida financeira, eu não acredito mais na minha vida como família, eu não acredito mais. Sabe, com isso nós pensamos em parar, pensamos em desistir. Talvez você começou esses 30 semanas totalmente, sabe, pensando em parar. Eu tenho certeza que quando você fez a sua inscrição ali, muitas pessoas aqui talvez não fez essa inscrição pensando, olha, vai acontecer. Não. Talvez você fez essa inscrição pensando, olha, é a minha última tentativa. Olha, se isso não der certo na minha vida, eu vou parar. Se isso não der certo agora, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo. Ou talvez eu vou abrir mão da minha vida, eu vou tentar um suicídio, sabe, a depressão tomou conta de mim, então eu não consigo mais. Eu vou parar, não dá mais, eu não consigo mais, eu não tenho mais esperança. Sabe, a minha esperança morreu, a minha esperança não existe mais. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que a sua esperança ressuscitou ao terceiro dia, amém? A sua esperança morreu sim, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. A sua esperança se chama Jesus Cristo.
Amém? Ele é a sua esperança, Ele está vivo, Ele está neste lugar, Ele está trabalhando no teu coração, Ele estava com você quando você começou a fazer a inscrição, Ele estava com você quando você estava aqui no primeiro dia nessa lição, e Ele está aqui nessa noite dizendo para você: ei, confia em mim, porque eu sou a esperança para você. Amém? Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Existe sim uma esperança para você, essa esperança se chama Jesus Cristo. Não tem como você viver fora dele, não tem como você, viver uma vida, viver uma família restituída fora dele. Jesus Cristo é a única esperança para tudo, em nome de Jesus, amém? E aqui diz que o importante não é a forma como tudo começou, e sim como tudo irá terminar. Como eu disse aqui, talvez você começou esse curso de 30 semanas totalmente destruído. Talvez você começou esse curso aqui totalmente desanimado, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em tirar a sua vida, tentando se entregar para uma depressão, tentando se entregar para uma realidade à sua volta. Mas Deus, Ele começou uma boa obra em sua vida, Ele vai aperfeiçoar isso, amém? Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai aperfeiçoar a obra que Ele começou na sua vida. Isso é apenas o começo, então não importa do jeito que você começou, não importa a maneira como você está hoje, o que importa é como você vai sair daqui hoje. Amém? Eu tenho certeza que muitos aqui vão sair restaurados, vão sair curados hoje, na próxima semana, até o final desse curso, e vão ser curados para curar outras vidas. Amém? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então, quando você deposita a sua confiança no Senhor Jesus, nada vai te abalar, amém? Quando você deposita a sua confiança em Jesus, pode vir um vento que for, mas não vai abalar a sua vida, porque a sua confiança não está depositada ao que está à sua volta, a sua confiança não está depositada no seu dinheiro, a sua confiança não está depositada no seu dom, naquilo que você sabe fazer, no seu emprego, mas a sua confiança está depositada em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E nessa decisão estamos sendo encorajados a confiar e viveremos melhor, o melhor tempo de nossas vidas, se fizermos diferente do que estávamos fazendo antes do processo de cura. O melhor tempo para a sua vida é agora, amém? Esse foi o dia que o Senhor fez para você, esse é o dia que o Senhor fez para você, então você vai viver o melhor de Deus, amém? Você vai viver o melhor de Deus na sua casa, você vai viver o melhor de Deus no seu ministério, esse é o tempo, essa é a hora, em nome de Jesus. E aqui uma pergunta para você refletir: quais são os maiores problemas que você tem esperança de resolver? Quais são os maiores problemas que você tem esperança de resolver? Amém? Se você quiser escrever aí, pode escrever. Renovados pela esperança. A falta de esperança é o mal que rege a nossa sociedade. As pessoas reclamam de tudo, falam mal de tudo, protestam sobre tudo, porque não confiam em mais nada. Isso aqui é uma realidade hoje, principalmente no nosso Brasil. Nós temos visto tantos protestos, tantas pessoas querendo protestar algo, querendo reclamar de algo. Sábado passado nós falamos isso aqui no culto de jovens, quando eu até citei o exemplo de um fariseu que estava com Jesus na casa dele, mas ao invés de adorar o Senhor Jesus, ao invés de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ele começou a criticar, ele começou a reclamar, ele começou a dizer: olha, mas se ele soubesse quem essa mulher era, uma pecadora, tal, ele começou a colocar empecilhos em tudo, e às vezes nós agimos dessa forma. Quantas vezes nós reclamamos da nossa casa, nós reclamamos da nossa família, nós reclamamos do nosso emprego, nós reclamamos daquilo que está à nossa volta, mas não é porque lá está ruim, é porque você criou esse ambiente nesse lugar. Você consegue entender isso? Porque você deixou de acreditar, então você começou a acreditar naquilo que está à sua volta, você começou a acreditar nos problemas que estão acontecendo ali. Então você vem para mim e fala assim: Eliseu, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Eliseu, você não sabe o problema que eu tenho enfrentado no meu serviço.
Eliseu, você não sabe o que eu tenho passado na minha vida. Então você começa a reclamar, você começa a abrir a sua boca para dizer palavras de maldição, talvez para a sua casa, para a sua família. Olha, o meu filho não presta, o meu filho não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito, o meu marido não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito, a minha família está destruída, a droga tomou conta da minha casa, a bebida entrou na minha casa. Mas em nome de Jesus, confia nele, amém? Ele prometeu para você, e se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então talvez só basta você acreditar mais nele. Na palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o que mais? Confia nele. E muitas vezes nós temos entregado para o Senhor Jesus, mas nós não temos confiado nele. Nós dizemos, Senhor Jesus, eu entrego a minha casa a Ti, mas quando é para confiar, nós não confiamos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, mas nós não confiamos, então não tem como Ele fazer o mais, porque Ele só faz o mais se você confiar, entrega e confia, e o mais deixa com Ele, amém? Vocês estão entendendo isso? Eu quero citar um exemplo aqui, quando Jesus estava no barco com os discípulos, e no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, e aí naquele vendaval, naquela tempestade toda, o que os discípulos fizeram? Eles começaram a reclamar, dizendo, mas como Jesus está dormindo, agora é hora dele levantar, agora é hora dele fazer algo. Mas Jesus estava descansando, Jesus estava no barco com eles. Então o que eles tinham que fazer? Descansar em Jesus, descansar porque Jesus estava no barco. Sabe, quando nós entendemos que Jesus está no controle de tudo, nós não nos abalamos, porque nós confiamos nele. E como nós já falamos aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sabe, talvez algo tenha abalado você porque você não tem confiado no Senhor Jesus. Talvez algo tenha abalado a sua estrutura porque você não tem confiado no Senhor Jesus. Talvez a tempestade está querendo te derrubar porque você não tem confiado no Senhor Jesus. Sabe, talvez você não está acreditando em algo que Deus prometeu para fazer na sua vida, mas porque você não está acreditando que Jesus está no barco. E Jesus está falando para você, meu filho, eu estou com você o tempo todo. Eu estou no barco com você, basta você somente entender o que eu posso fazer e acreditar, entregar e confiar que o mais eu vou fazer. Amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo aqui? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Motivos para você renovar a sua esperança. Nós temos aqui alguns motivos. Primeiro, renove sua confiança no poder de Deus. Em Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vou ler de novo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe tudo aquilo que você pediu para Deus? Sabe tudo aquilo que você um dia sonhou? Eu quero dizer para você que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que isso que você pensou. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que os seus sonhos, do que aquilo que você tem sonhado para você. Deus pode fazer mais, sabe por quê? Não é porque Ele sabe, Deus está aqui. Não, Deus é poderoso para fazer. Você precisa acreditar nessa verdade. Sabe, quando nós falamos aqui, Deus vai fazer algo na sua vida, quando nós falamos aqui, Deus é capaz de mudar a tua história, quando nós falamos aqui, Jesus Cristo está neste lugar, é porque realmente isso está acontecendo. Sabe, nós precisamos acreditar nessa realidade, nós precisamos acreditar no poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para fazer muitas coisas, a palavra de Deus tem poder para formar algo. Como eu sempre gosto de falar sobre isso antes das minhas pregações, falando assim que tudo foi criado através da palavra, amém? Quando Deus criou o mundo, Ele foi o que? Ele foi fazendo, olha, haja isso, e aquilo foi criando forma, olha, haja aquilo, e aquilo foi criando forma. Então há poder na palavra de Deus, a palavra dele não muda, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, vai ser para sempre, a palavra de Deus não muda, amém? Vocês estão entendendo isso? Então há poder na palavra de Deus, assim como tudo é formado, assim como tudo é gerado através de uma palavra dele. Eu tenho certeza que através dessa palavra hoje liberada sobre a sua vida, algo será formado aí dentro de você, algo será gerado aí dentro de você pelo poder da palavra de Deus. Então nós precisamos sim acreditar na palavra de Deus. O poder que precisamos é Jesus, não desvie o foco de Jesus. Tem um exemplo que eu costumo falar,
que diz assim que o nosso coração ele tem um trono e uma cruz. Entenda isso, o nosso coração ele tem um trono e uma cruz. Então toda vez que nós colocamos Jesus no trono, na cruz, toda vez que nós fazemos Jesus morrer, toda vez que nós falamos assim, Jesus, olha, o Senhor não tem lugar na minha vida, então o Senhor vai para a cruz, vai morrer. O único lugar que sobra no nosso coração é o trono. Então nós começamos a governar a nossa vida. Então nós começamos a reinar sobre as nossas vidas. Então não existe um reino de Deus, um reinado de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não acreditamos em Jesus. Nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Então nós começamos a acreditar naquilo que nós podemos fazer. Então a nossa vida começa a ser regida, a nossa vida começa a ser reinada pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos achismos, dizendo, eu consigo fazer. Jesus, vai para a cruz e deixa que eu fico no trono, eu comando a minha vida. Mas toda vez que nós matamos a nossa carne, toda vez que nós matamos o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu, nós vamos para a cruz, nós matamos, nós nos entregamos para Jesus. O único lugar que sobra no nosso coração é o trono. Aí é onde Jesus vai e reina sobre as nossas vidas. Aí é onde Jesus vai e começa a reinar em todas as áreas das nossas vidas. E nós oramos isso, Deus, que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Quando nós falamos isso, não é para o reino do céu descer, não. É dizendo, Jesus, venha sobre mim o teu reino, reina a minha vida, reina a minha história, reina no meu casamento, reina nas minhas decisões. E aí o que acontece? Nós vamos e matamos a nossa carne, matamos o nosso ego, matamos o nosso orgulho, e é onde Jesus consegue entrar e reinar, e nós conseguimos viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. O tempo é chegado. Marcos 1,15 diz, o tempo é chegado, diz Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo na tua casa, Deus está fazendo algo novo no teu ministério, Deus está fazendo algo novo no teu relacionamento. Então deixe o reinado dele vir sobre a sua vida, deixe com que o reino de Deus venha sobre a vida, que venha sobre nós o teu reino, Deus, e que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Vocês conseguem entender isso? Glória a Deus. Reflita, você crê que Deus pode todas as coisas? Talvez você respondeu sim, mas eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse nisso. Será que até hoje você realmente acreditou que Deus pode todas as coisas? Será que aquela decisão que você tomou lá atrás não foi você que tomou ao invés de Deus? Talvez aquele contrato que você assinou, será que não foi você que assinou esse contrato ao invés de pedir para Deus, Deus, eu posso assinar? Talvez aquela decisão, aquele relacionamento que você entrou, sabe, será que foi você, Deus mesmo que falou para você entrar? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que é Ele mesmo que tem reinado na sua vida hoje? Será que realmente Ele tem reinado na sua casa? Será que as suas decisões, a tua confiança dentro da tua casa, os seus métodos dentro da sua casa, será que é um método de Jesus ou é um método que você criou para viver dentro da sua casa? Sabe, eu queria que você refletisse muito sobre isso. Eu não estou falando daqui para frente, eu estou falando daqui para trás. Será que tudo aquilo que você fez foi da sua vontade? Quando você fazia essa oração, Deus, que venha sobre mim o teu reino, que seja feita a tua vontade. Será que ao invés de você viver isso, você viveu, Deus, que venha sobre mim o meu reino, que seja feita a minha vontade? Então reflita sobre isso. Segundo, renove sua maneira de viver e pensar. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados por modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. É aquilo que nós falamos aqui. Sabe, eu convido você a deixar esse novo homem viver hoje. Eu convido a você a deixar esse novo homem que Jesus está formando hoje, sabe, tomar as decisões, porque quando você começa a viver no novo, quando você deixa as coisas passadas morrerem, sabe, quando você mata aquele velho homem, você começa a viver o novo de Deus, porque não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus agindo em você. Amém? Glória a Deus.
Deus é um Deus de recomeços. Ele está dando uma oportunidade maravilhosa de reconstruir, reabilitar e recomeçar um modo diferente. Tem uma frase de Carlito Paz que é: nunca despreze os pequenos começos. Esqueça as coisas que passaram. Precisamos ter uma cultura do reino de Deus. Aqui em 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Quantos estão em Cristo aqui? Amém? Amém? Se você levantou as suas mãos, você sabe que está em Cristo. Eu quero dar certeza para você, as coisas velhas já se passaram. Viva o novo de Deus para a sua vida. Sabe, esqueça tudo aquilo que passou. Eliseu, mas você não me conheceu antes. Amém, eu não queria te conhecer antes, eu queria conhecer você agora, do jeito que você está. Sabe, um novo homem, uma nova criatura. Domingo, antes de ontem, nós tivemos o batismo aqui, nós declaramos isso, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o inimigo, o que ele faz? Ele faz o que nós venhamos acreditar sempre no velho. As mesmas coisas, as mesmas atitudes, o velho homem, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de viver. Mas Jesus está chamando você hoje para viver o novo que Ele tem para você. O reino de Deus já chegou, nós estamos vivendo um novo de Deus. Essa igreja está vivendo o novo de Deus. Nós pregamos isso sábado passado. Sabe, os jovens estão vivendo o novo de Deus. Você não tem ideia do que aconteceu aqui sábado passado no culto, mas porque nós permitimos viver o novo de Deus. Então toda vez que você abandona as práticas do passado, toda vez que você abandona aquele pensamento do passado, você dá lugar a um novo homem. Amém? Você dá lugar à nova criatura, ao qual nós somos hoje em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém? Reflita, o que ainda o prende ao passado? Se você quiser escrever aí, o que ainda o prende ao passado? Será que é algum sentimento? Será que é algumas decisões que você tomou no passado e hoje você está ainda colhendo tudo isso que você decidiu lá atrás? Sabe, talvez é algum vício, talvez é o ego, o orgulho. O que te prende ao passado? Número 3, renove sua confiança no poder para mudar. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. O seu poder para a mudança está em Cristo. Quantas vezes nós tentamos mudar da maneira que nós achamos melhor? Sabe, quantas vezes nós pensamos assim: Deus, o Senhor pode mexer na minha vida? Olha, eu estou indo 30 semanas, então a decisão 1, 2, 3, beleza, mas a quarta, a quinta não, eu não vou fazer isso. Talvez você agora na confiança, decisão 2, confiança. Olha, eu confio nisso, eu confio naquilo, mas nisso você não entra na minha vida. Sabe quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes nós não acreditamos no poder de Deus, então nós acreditamos na força do nosso próprio braço, dizendo: eu vou ser a causa da mudança da minha casa, eu vou ser a causa da mudança disso e aquilo. Sabe, nós precisamos acreditar que a nossa mudança, ela vem de Deus. Amém? A nossa mudança não vem no poder de uma sociedade. A nossa mudança não vem com um poder que nós temos com dinheiro, com algum cargo, não. A nossa confiança vem com o poder de Deus. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso? A nossa confiança, a nossa mudança vem no poder de Deus, de Cristo Jesus. É possível mudar. Você não está aqui porque não tem nada para fazer numa terça-feira. Sabe, você não está aqui porque você, eu estou aqui porque não tenho nada para fazer na minha casa. Olha, eu não trabalho de terça-feira, não tenho aula terça-feira, então eu vou lá no culto de terça-feira. Não. Sabe, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar. E tudo isso que está acontecendo na sua vida, toda essa mudança que você já viveu, desde a nossa primeira ministração até agora, tudo isso é porque o poder de Deus está neste lugar e o poder de Deus está agindo na sua vida. Amém? Vocês entendem isso? Glória a Deus. Número 4, renove a sua fé. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá.
nada lhe será impossível. Aqui na primeira frase diz que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. E tem uma frase que o meu pastor lá de São Paulo, ele sempre fala assim, que quando a fé entra pela porta, o medo, ele sai pela janela. Sabe? E também vice-versa, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. E muitas vezes nós estamos dando lugar ao medo. Muitas vezes nós estamos dando lugar ao medo, por isso nós não confiamos. Por isso nós não acreditamos na confiança, sabe? Nós não acreditamos que nós podemos confiar em um Deus, porque nós damos lugar a um medo. E toda vez que nós damos lugar a um medo, nós anulamos a fé. O medo anula a fé. Toda vez que nós pensamos assim, Deus, eu não acredito que o Senhor vai fazer algo, sabe? E com isso nós não conseguimos algo, porque isso anula a nossa fé. E na palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Sabe, então se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, você pode dizer para esse monte, ir para o lado de lá, ele vai. Se você crê no Senhor Jesus, você pode dizer para esse problema, olha, você não tem vez na minha vida, porque o Senhor Jesus está comigo, porque eu creio no Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, você crê nele? Eu quero dar aqui o exemplo de Pedro. Quando Pedro estava no barco com os discípulos, e de repente ele viu Jesus andando sobre as águas. E ali Jesus, ele dá uma palavra para ele, dizendo, Pedro ele fala primeiro, né? Se é o Senhor, então faça eu andar sobre as águas. E ele fala assim, Pedro, então vem. Sabe, ele estava debaixo de uma palavra de Jesus. E quando ele obedeceu, quando ele começou a confiar, quando ele depositou a fé naquilo que Jesus estava falando para ele, o que ele fez? Ele começou a andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele viu uma tempestade, ele viu o vento, ele desviou o foco de Jesus. Então ele começou a olhar para a tempestade. O que ele fez? Ele afundou. E assim acontece nas nossas vidas. Toda vez que nós confiamos em Jesus, todas as vezes que nós acreditamos na palavra dele, como eu disse aqui, a palavra dele tem poder para transformar. Então quando nós falamos, Deus está fazendo algo na sua vida, você está vivendo algo novo, você vai viver algo novo, é a palavra de Deus sendo lançada na sua vida. Então você precisa acreditar nessa palavra, porque se você acreditar, se você crer, tudo será possível. As pessoas podem pensar, mas é impossível andar sobre as águas, mas Pedro acreditou, então ele conseguiu andar. E a partir do momento que ele parou de olhar, parou de acreditar, deu lugar ao medo, olhando para a tempestade, ele afundou. Então nós precisamos carregar isso nas nossas vidas. Todas as vezes que nós tiramos o foco de Jesus, todas as vezes que nós olhamos para o medo, o que nós fazemos? Nós afundamos, nós deixamos de confiar, nós confiamos naquilo que está à nossa volta, nós confiamos na realidade, nós confiamos naquilo que a mídia diz ao nosso respeito, nós acreditamos naquilo que o nosso colega de trabalho às vezes fala ao nosso respeito, nós acreditamos às vezes naquela pessoa que fala que você não vai conseguir, que você não pode, que você não tem jeito, que a sua família não tem jeito, que o seu filho é um drogado, sabe, que a sua filha não tem jeito, ela vai continuar no mundo, sabe, não tem jeito para ela. Mas toda vez que nós confiamos em Jesus, que nós depositamos a nossa fé em Jesus, tudo é possível. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aqui nós vemos também que a fé, ela sem obra, ela é morta. Sabe, toda vez que nós confiamos em Jesus, nós precisamos dar um passo de fé. Pedro, ele fez o quê? Ele confiou em Jesus, então o que ele fez? Ele pulou do barco. E o barco muitas vezes significa um lugar de conforto. O barco significa um lugar da realidade. Mas é muito comum andar em um rio dentro de um barco, isso é óbvio, não é óbvio? Então ele olhou para a realidade dele. Sabe, toda vez que você olha para a sua volta, toda vez que você não dá um passo de fé, você continua na sua realidade. Todas as vezes que você não dá um passo de fé, você continua acreditando naquilo que o inimigo disse que você vai fazer. Sabe, todas as vezes que você não dá um passo de fé, você continua no mesmo lugar, você não avança. Todas as vezes que você não dá um passo de fé, você vai ser impedido de viver um sobrenatural de Deus na sua vida. Pedro, ele viveu um sobrenatural, por quê? Porque ele teve um passo de fé. Ele saiu do barco, ele saltou do barco. Então eu convido você nessa noite a dar um passo de fé.
Sabe, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas não basta somente, você tem que dizer a este monte, vá para o outro lado. Então eu falo para você, sabe, você talvez acredita hoje no poder de Deus, você talvez acredita, você talvez através dessa palavra está confiando em Deus, e eu quero desafiar você a dar um passo de fé. Sabe, eu quero desafiar você a fazer tudo aquilo que você ainda não fez. Eu quero desafiar você a viver da maneira que você até hoje não viveu. Eu quero desafiar você a mudar a sua maneira de pensar. Eu quero confiar você a mudar a sua maneira de falar. Eu quero desafiar você a mudar a sua maneira de agir. Sabe, porque a palavra de Deus já foi lançada sobre a sua vida. E se você acreditar nessa palavra, e se você der um passo de fé, você vai viver o sobrenatural de Deus, em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O medo te impede de viver o sobrenatural. Talvez você precise no dia de hoje começar a agir, experimentar o novo de Deus. Novas atitudes de fé promovem novos milagres de Deus. Eu vou ler de novo. Talvez você precise, no dia de hoje, começar a agir e experimentar o novo de Deus. Novas atitudes de fé promovem novos milagres de Deus. Amém? Você quer viver um novo milagre na sua vida? Amém? Glória a Deus. Então, tem atitude de fé, novas atitudes de fé. Peter Drucker, em inglês, ele fala assim: se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Amém? Isso é muito forte. Essa é uma frase para você colocar lá no seu Instagram. Essa é uma frase para você colocar o pensamento do dia. Amém? Se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Então eu te desafio a fazer algo novo hoje. Talvez até hoje você reclamou, eu desafio você a chegar na sua casa e dizer: minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. O meu trabalho é uma bênção. Sabe, eu desafio você a agir de uma forma diferente. Talvez quando você foi confrontado ali no seu serviço, você que é patrão, talvez alguém te confrontou ali, um funcionário, sabe, e você, todas as vezes você age com vingança sobre ele. Eu desafio você nessa noite a orar pela vida dele. Sabe, eu desafio você a orar pela vida da sua esposa, eu desafio você a orar pela vida do seu esposo, a orar pela vida do seu filho, eu desafio você a orar por essa cidade, eu desafio você a orar por esse Brasil. Talvez você tenha reclamado do Brasil, você tenha reclamado dessa cidade, mas eu desafio você a orar, amém? E assim você vai viver um novo milagre de Deus para a sua vida. Glória a Deus, igreja, amém? Responda: há algo novo que precisa fazer ainda hoje ou esta semana? Pense aí. Há algo novo que precisa fazer ainda hoje ou esta semana? Número 5, renove a sua disposição em mudar. Chegou a hora de mudar a nossa maneira de pensar. Para experimentar a esperança, precisamos viver com nosso pensamento no reino de Deus. Quanto mais apegados aos valores e às questões deste mundo, mais sofreremos e nos sentiremos impotentes. Então aqui diz: renove a sua disposição em mudar. Isso vai muito daquilo que nós já falamos aqui. Eu te desafio a renovar, sabe, essa disposição. A dizer: Deus, eu quero um novo refrigério sobre a minha vida. Deus, eu estou disposto a mudar. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Eu preciso estar disposto a ver de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente e a viver de forma diferente, ou seja, mudar. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele nos mostra que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos renovar a nossa maneira de pensar e não nos moldar aos padrões deste mundo. Amém? Isso é bem claro daquilo que nós já falamos aqui. Toda vez que você começa a agir da forma como que Deus quer que você haja, você começa a viver o novo dele na sua vida. Você começa a mudar, você começa a ter outras atitudes. Então existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Amém? Glória a Deus por isso. E como eu sempre costumo falar aqui,
às vezes nós não queremos viver a perfeita vontade de Deus. Não sei se eu falei a última vez que eu preguei aqui, mas às vezes nós não queremos viver a perfeita vontade de Deus. Existe uma perfeita vontade de Deus para você, amém? Fala para a pessoa que está do teu lado, existe uma perfeita vontade de Deus para você. Amém? Existe uma perfeita vontade de Deus para você. Mas às vezes nós não queremos viver essa perfeita vontade. Sabe por quê? Porque viver a perfeita vontade de Deus requer alguns sacrifícios. Para viver a perfeita vontade de Deus, nós precisamos o quê? Mudar algumas coisas. E mudança é ruim. Quantos aqui já mudaram de casa? É horrível mudar de casa. Sabe, é muito ruim, parece que vai demorar um mês para você colocar tudo no lugar. Você perde as coisas, você não consegue. Até hoje, eu mudei de casa até hoje, eu vou virar uma parede, eu fico procurando a tomada aqui, sabe? Eu ainda confundo ali. Sabe, é difícil porque quando você muda de casa, você tem que mudar também a sua maneira. Antes a tomada era aqui, agora é ali. Sabe, você tem que mudar também a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. Então você precisa mudar. Amém? Então, para viver a perfeita vontade de Deus, requer algumas mudanças, e mudança é ruim. Então, o que nós fazemos? Nós queremos viver apenas a boa vontade de Deus. Deus, eu não quero o agradável, eu não quero a perfeita, eu quero a boa vontade. A boa vontade está tranquila, eu estou aqui, eu não quero uma mudança. Eu peco de vez em quando. Sabe, eu ainda continuo na prática do erro, na prática do pecado. Mas está bom, eu já recebo uma palavra, eu já vou à igreja, eu tenho uma palavra, então eu acredito, eu choro nos cultos, mas eu quero viver, porque aqui está bom para mim, eu não preciso acreditar nas pessoas, eu não preciso acreditar em tudo que o Senhor falou que tem para a minha vida, está bom aqui, está tranquilo, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, eu tenho minha casa boa, então eu quero viver a boa vontade de Deus. Ou às vezes nós queremos viver só a agradável vontade de Deus. O que agradar a vontade de Deus? Eu já não peco mais. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu entrego meus dízimos, sabe? Eu entrego a minha oferta, eu entrego tudo, eu até ajudo os pobres. Mas eu não quero viver os teus planos para a minha vida. Mas Deus, nessa área você não muda. Está agradável aqui. Aqui está tranquilo, está agradável. Sabe, não mexe comigo. Se ninguém mexer comigo, eu continuo aqui. Pecar, eu não peco mais, está tranquilo para mim. Mas quando nós vivemos a perfeita vontade de Deus, sabe, nós não vivemos mais a nossa maneira, mas nós vivemos a vida de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Para viver a vontade de Deus, você precisa matar a sua carne e dizer: Jesus, sabe, o Senhor vive em mim. Então eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Tem um pregador que fala que quando nós vivemos a boa vontade de Deus, Ele é o nosso caminho. Quando nós vivemos a agradável vontade de Deus, Ele é a nossa verdade. Mas quando nós vivemos a perfeita vontade de Deus, Ele é a nossa vida. Amém? Aí sim você vai poder dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus por isso. Então decida mudar. Sabe, decida mudar, decida acreditar na mudança que Ele tem para a tua vida e viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Glória a Deus por isso, igreja. Amém. Não deixe que o seu passado ou escassez que o mundo deseja impor sobre você o afetem. Confie em Deus. Ele tem os melhores planos para a sua vida. Sua esperança está nas coisas do alto. Glória a Deus por isso. Comece hoje mesmo com a melhor decisão, entregar tudo a Deus. Toda a nossa esperança deve estar nele, e em seguida atuar nessa esperança, transformando sua maneira de ver as situações e agir. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no teu lugar. Eu queria convidar você a ficar de pé.